Olá, turma! Estamos dando início à nossa primeira aula, Contribuição da Psicanálise para a Psicopedagogia, onde o principal objetivo da nossa disciplina será as contribuições da psicanálise, seus pressupostos e conceitos fundamentais, os quais possibilitarão a compreensão da atividade psíquica e sua estreita relação com os processos pedagógicos. A gente inicia a nossa aula com uma frase de Freud que diz o seguinte: o trabalho da educação é algo sui generis, ou seja, algo individual, não há semelhança de um aprendizado de um sujeito para o outro. E não deve ser confundido com a influência psicanalítica e não pode ser substituído por ela. Em relação à psicanálise e à psicopedagogia, dentro dessa relação valiosa, a gente pode colocar que muitas são as buscas e estudos em relação ao ser humano, e principalmente em relação à criança. Unindo-os, é possível adquirir peças de um quebra-cabeça que nunca está completo. Tudo que se diz respeito ao ser humano, como nós já sabemos, e principalmente em relação à criança, é como um quebra-cabeça, que nós precisamos buscar pressupostos teóricos aqui e ali para assim compreender o desenvolvimento, assim compreender o aprendizado. Quando unimos estudos à educação, a complexidade se torna ainda maior e o trabalho mais peculiar. Foi em busca de mais peças para compreender essa questão do aprendizado, do desenvolvimento humano, que buscamos a teoria psicanalítica, tendo em vista que ela vai auxiliar o entendimento do ser e de seus relacionamentos e, portanto, de seu mundo, o que se mostra fundamental para o trabalho do profissional psicopedagogo. Olha só, vamos lá. Quando se investiga um ser humano, suas dificuldades e vitórias em termos cognitivos, há que se levar em consideração inúmeros fatores que norteiam sua vida e que influenciam fortemente em sua performance escolar e aprendizado. Quando se fala em aprendizado de um sujeito, deve-se levar em consideração as dificuldades e vitórias desse sujeito, bem como os fatores que influenciaram nessas dificuldades e vitórias e como ele desenvolve o que, na verdade, influencia o que norteia a sua vida. Neste sentido, busca-se a psicanálise para embasar o trabalho psicopedagógico. Olha só, gente, ninguém vai ser psicanalista. A psicanálise vem embasar o trabalho psicopedagógico, por ser um referencial teórico fundamental sobre a mente humana. Acredita-se que o estudo da psicanálise é uma forma de lidar com a personalidade inigualável, pois possibilita conhecer o ser humano. Olha só, uma personalidade inigualável, aquilo que a gente coloca naquela primeira frase de Freud lá no início. A educação é sui generis, ela é individual. Então, precisamos conhecer o modo como este se reconhece, seu objeto de desejo, seus impulsos, seus valores, enfim. Permitir conhecer a estrutura do mundo mental e sua organização. A psicanálise, ela se constitui-se, por isso, em um novo modo de abordar as condições psíquicas, influenciando e auxiliando no tratamento clínico psicopedagógico. Não é que ela seja uma abordagem nova, mas que essa abordagem ela veio fazer parte do trabalho psicopedagógico de maneira mais recente, né? Por isso que ela se constitui um modo novo, não por ser uma abordagem nova, que é uma das abordagens mais antigas da psicologia, mas por ela ser, na verdade, um arcabouço teórico recente dentro do trabalho psicopedagógico, que está sendo que se usa para estar levando para a prática o trabalho psicopedagógico. O que a psicanálise pode nos oferecer é a possibilidade de viver o sofrimento do outro, de conhecer o sofrimento psíquico do outro, para assim podermos gradativamente se apropriar dos meios necessários para suportar, fazer aquele sujeito suportar e transformar a si mesmo. Principais contribuições da psicanálise à psicopedagogia. Olha só, funcionamento e a dinâmica da estrutura da personalidade, o modo como cada indivíduo lida com seus impulsos e desejos,
a maneira que cada aprendiz lida com a sua percepção de si, o modo como a criança, o adolescente e o adulto lidam com seus objetos internos, o modo como cada pessoa valoriza nos seus objetos internos e a maneira como valoriza e aproveita valores adquiridos de seus pais, professores e amigos. Olha só quantos pontos importantes a psicanálise vem contribuir para o trabalho da psicopedagogia, né? Contudo, a psicanálise ela não pode fazer o papel de educação, ok? E não pode ser considerada salvação para todos os problemas educacionais, mas sim, ela vem auxiliar no maior conhecimento do funcionamento psíquico para os psicopedagogos. Esse funcionamento inconsciente do sujeito, no qual esse funcionamento psíquico ele está envolvido no processo de aprender. Perguntas como: por que não aprendo? Por que eu esqueço? Por que eu aprendo de uma maneira e não de outra? São questionamentos muito comuns lá na clínica psicopedagógica. Serão questionamentos que vêm como um pensamento insistente na busca de um saber que deseja saber. Né? Aquele indivíduo, ele sabe que ele precisa aprender, que ele precisa saber, que ele precisa conhecer. Mas essas perguntas, esses questionamentos norteiam seus pensamentos. Por que não aprendo? Por que esqueço? Então, isso vão ser perguntas muito comuns na prática psicopedagógica. Pode-se pensar que essas queixas são sintomas. Nós podemos considerar essas queixas do não aprendo, por que não aprendo, por que esqueço, por que eu aprendo de um modo ou não de outro. Podemos considerar como sintomas que traduzem uma dificuldade ou um transtorno. Dificuldade, não podemos esquecer, é diferente de transtorno, no campo do aprender. Essas queixas, não podemos esquecer, podem traduzir um transtorno ou uma dificuldade. E são consideradas dentro da psicanálise, da abordagem psicanalítica, como sintomas. Dentro do atendimento terapêutico para sujeito cujos sintomas, que são as queixas que nós estamos nos referindo, estão atravessadas por questões que dizem respeito à subjetividade. É aí que a gente precisa chegar. A gente precisa conhecer essa subjetividade para compreender o porquê dessas queixas, para poder compreender o porquê desses sintomas, que dizem respeito à subjetividade e ao processo de aprendizagem, no qual devem ser trabalhados numa clínica psicopedagógica, de maneira que resgate o amor desse sujeito, a confiança do sujeito em si próprio e a diminuição de sua angústia frente à vida. Porque aquele sujeito que traz uma dificuldade de aprender, no qual ele demonstra queixas, no qual ele traz seus sintomas, ele traz uma angústia em si, frente à vida. Ele quer aprender de qualquer maneira, mas ele não consegue. Então, isso vão ser situações comuns dentro de uma prática psicopedagógica, dentro da clínica. E vocês, juntamente com a abordagem psicanalítica, vocês vão ter que compreender essa subjetividade do sujeito para assim chegar às respostas. Que metodologia? De que forma que eu devo ajudar esse sujeito de maneira que ele supere essas queixas, de maneira que ele supere esses sintomas e ele possa aprender. Onde seja possível uma escuta dos sintomas e a reinserção do sujeito no universo do desejo de saber aprender. Ou seja, ele precisa de desenvolver novamente o desejo por querer aprender. O atendimento terapêutico para sujeitos cujos sintomas, que são as queixas, estão atravessados por questões relacionadas à subjetividade e ao processo de aprendizagem, deve ser trabalhado numa clínica psicopedagógica. Ah, Luciana, a gente não pode trabalhar na escola? Não é que na escola não pode se trabalhar, pode se trabalhar sim, só que na escola ela não é um local apropriado para você adentrar naquela subjetividade do sujeito. Você precisa de um local no qual te proporcione tranquilidade, no qual te proporcione conhecer a individualidade do sujeito, no qual te proporcione usar de provas operatórias que facilite a compreensão por que aquele sujeito não aprende. E às vezes na escola, esse ambiente não favorece esse trabalho.
Ok? Então, na clínica, você consegue trabalhar de uma forma mais individualizada, de uma forma mais aprofundada. E o atendimento pedagógico clínico, ele deve proporcionar, como nós já falamos, o resgate, o amor e a confiança do sujeito em si próprio, a diminuição de sua angústia frente à vida, frente ao aprender, possível de uma escuta dos sintomas e a inserção do sujeito no universo no desejo de saber e no desejo de aprender. A contribuição da psicanálise e seus pressupostos e conceitos fundamentais. Vamos lá. É importante conhecermos como se estrutura as fases de desenvolvimento, que nós vamos ver rapidinho aqui. Durante os 5 primeiros anos de vida da criança, o qual se estabelece em grande parte a estrutura psíquica, pois compreenderemos o processo de desenvolvimento da personalidade, bem como as diferenças individuais e assim a maneira como aquele sujeito aprende. E aí nós temos alguns estágios psicossexuais. Freud acreditava que a personalidade se desenvolvia através de uma série de fases da infância, em que as energias do id, que é regido pelo princípio do prazer, se concentravam em certas áreas erógenas. Uma zona erógena é caracterizada como uma área do corpo que é particularmente sensível à estimulação. Durante os 5 estágios psicossexuais, que são os estágios oral, anal, fálico, latente e genital, a zona erógena associada a cada estágio deve servir como fonte de prazer. Essa energia psicossexual ou libido, que é a mesma coisa, foi descrita como a força motriz por trás do nosso comportamento. Aí nós vamos conhecer as fases psicossexuais. As fases psicossexuais, segundo Freud, são nascimento, oral, analfálica, de latência e genital e puberdade. Vamos conhecer o que traz cada uma delas. Fase do nascimento é a fase do narcisismo, do autoerotismo primário. Em relação à escolha do objeto nas crianças de tenra idade e nas crianças em crescimento, o que primeiro notamos foi que elas derivam seus objetos sexuais de suas experiências de satisfação. As primeiras satisfações sexuais autoeróticas são experimentadas em relação com funções vitais, que servem para a finalidade de autopreservação. E o objeto sexual de uma criança são as pessoas dessa fase, são as pessoas que se preocupam com sua alimentação, cuidados e proteção. No primeiro caso, sua mãe ou qualquer pessoa que substitua a função materna. A fase oral, que é a fase pré-genital, de 6 a 12 meses, a fonte de prazer é o seio materno, conforme as modalidades de incorporação do objeto, ou se ele suga ou se ele refuta, quando ele morde o bico, quando ele morde o seio da mãe. A pulsão básica do bebê é apenas receber alimento para saciar sua fome e sede, como também ser confortada. Predomina os lábios e a língua, pouco mais tarde, os dentes, como a gente já colocou a questão do refutar. O importante a assinalar aqui é o fato de que a fase oral, tal como já foi salientado na fase anterior, a respeito, a noção de fase não se caracteriza apenas pelo predomínio de uma zona de corpo, mas também pelo modo de relação de objeto à incorporação. Na fase de nascimento e na fase oral, eu não só desejo aquele objeto, como também eu incorporo esse objeto. Na fase pré-genital de 18 a 36 meses, todo objeto é assinalado a este objeto fecal, que pode ser expulso ou retido com prazer ou dor. Expulsão e separação do objeto torna-se o fundamento da existência da objetivação do objeto em relação ao corpo. Expulsão e separação. Olha só, a gente lembra do simbolismo dentro da psicanálise. Expulsão e separação nessa fase nos remete lá na fase da juventude, na fase adulta, ou na própria fase mesmo da infância, como a gente lidar
com os ganhos e perdas, né? Então, a gente lembra dessa fase anal, quanto à questão da expulsão, quanto à questão do reter, quanto à questão da separação. Essa fase está impregnada de valor simbólico, como todo o contexto, como toda a teoria psicanalítica, sobretudo ligado às fezes. De acordo com Freud, da forma como essa fase é direcionada pelos pais, o sujeito ele pode se tornar um adulto competente, um adulto produtivo, um adulto capaz, um adulto criativo, um adulto onde venha trazer resultados. Fase fálica, de 3 a 5 anos, onde acontece o complexo de Édipo, o complexo da castração. Nessa fase, há uma identificação do eu, e as primeiras relações objetais há a comparação com os pais, que é o que nós chamamos complexo de Édipo e formação do ego. Há uma sexualização do corpo, há um conflito, há uma inveja do pênis na menina e o medo de perder no menino. O ego desprende-se dos instintos id, que é regido pelo princípio do prazer, e das repressões instintivas que obedecia o superego, que é a nossa censura. A gente trazendo o conceito de superego, o conceito de complexo de Édipo, perdão, que é um conjunto organizado de representações e recordações de valor afetivo, parcialmente ou totalmente inconsciente. Olha só, quando a gente volta e fala do complexo de Édipo, há uma identificação do eu. Há uma identificação do eu com quem? Com os pais. Há uma comparação com os pais. Não é isso? E olha, a gente observa que no complexo de Édipo é carregado de valor afetivo. E ele se constitui a partir das relações interpessoais da história infantil do sujeito. Pode-se estruturar todos os níveis psicológicos, tanto as emoções, tanto as atitudes, quanto os comportamentos adaptados. Esse complexo é organizado de desejos amorosos e hostis, que a criança experimenta relativamente aos pais. Na forma positiva, o complexo apresenta-se como na história de Édipo Rei, desejo da morte do rival, que é a personagem do mesmo sexo, e desejo sexual da personagem do sexo oposto. Sob a forma negativa, apresenta-se inversamente amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. Na realidade, estas duas formas encontram-se em graus diversos, na chamada forma completa do complexo de Édipo. O complexo de Édipo desempenha um papel fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. E a gente traz o complexo de castração. É centrado no fantasma, na fantasia de castração, que vem trazer uma resposta ao enigma posto à criança pela diferença anatômica dos sexos, presença ou ausência de pênis. Essa diferença é atribuída a um corte do pênis da criança do sexo feminino. A estrutura e os efeitos do complexo de castração serão diferentes no rapaz e na menina, assim também como acontece a manifestação do complexo de Édipo. Se difere tanto do menino quanto na menina. O menino teme a castração como realização de uma ameaça paterna. É o que a gente colocou lá no complexo de Édipo. O medo de perder o pênis, né? Essa questão de perder a força do pai, de perder o apoio do pai, em resposta às suas atividades sexuais, do que lhe advém uma intensa angústia de castração, ou seja, o seu papel de homem, socialmente, simbolicamente falando. Na menina, a ausência do pênis é sentida como um dano sofrido, que ela procura negar, compensar ou reparar. Se penetrarmos profundamente na neurose de uma mulher, não são poucas vezes nos deparamos com o desejo reprimido de possuir um pênis. Por quê? A mulher simbolicamente traz aquele desejo de se comparar ao homem, de ter a força, de se igualar, de conseguir um trabalho, de ser bem remunerada, de ser conhecida, reconhecida socialmente.
Então, essa questão do pênis, o medo de perder da mulher, ela vem simbolizar isso. A força que o homem traz, a virilidade, a força, e o medo que ela tem de não tê-lo, de perdê-lo, né? Simbolicamente falando. A gente tem a fase fálica, que é dos 3 aos 5 anos, que começa a organização da libido, que é a fase do aparecimento do complexo de Édipo, que vem depois das fases oral e anal, na qual há um predomínio dos órgãos genitais. Essa frase apresenta um objeto sexual e alguma convergência dos impulsos sexuais sobre esse objeto. O que a distingue fundamentalmente da fase genital madura é que nela a criança reconhece apenas o órgão genital. A fase de latência, dos 5 a 8 anos, organização do aparelho psíquico, id, ego e superego. O sistema inconsciente se organiza por repressão. O ego tem a função de defesa, ou seja, o princípio da realidade tem a função de defesa e adaptação. E sintetiza o pensamento social, lógico e moral que afasta o princípio do prazer. O que antes a criança não havia manifestação do princípio da realidade na criança, nessa fase de 5 a 8 anos a criança já começa a perceber o que é certo ou errado, ela consegue se adaptar às normas e regras da casa, ela consegue se adaptar às normas e regras da escola. Chegamos à fase da pré-puberdade, onde há uma confusão, uma certa confusão, um retorno às tendências infantis, a menina e o menino não sabe se ele é criança ou se ele está se tornando um adolescente com responsabilidades, no qual vai desenvolver as suas características físicas, onde vai haver modificação da sua fala, mas é alguém também que quer permanecer na fase infantil, ser amado pelos pais, aquele sujeito que brinca, aquele sujeito que é amado, aquele sujeito que é cuidado. Então, nessa fase da pré-puberdade, há muito essa confusão. Há uma reativação da escolha objetal, identificação sexual, começa a questão da identificação sexual e a escolha do seu objeto de desejo. Na fase da puberdade, que é de 12 aos 14, há já a escolha do objeto sexual definida, busca do amor do outro, hesitações ou regressões da escolha, há uma angústia sexual, revive a situação edipiana. Época que também os adolescentes, que não é mistério para ninguém, a gente observa muito, é a época que demonstra agressividade, os conflitos, crise da escolaridade, a indisciplinas, as primeiras aventuras amorosas, as formações definitivas de caráter e o processo de separação, a individualização. Quem sou eu, o que eu quero, quem eu sou nesse mundo, o que me difere do outro. É importante lembrar, quando não há transição normal de uma fase para outra, o sujeito permanece fixado. Desculpa. Em uma das fases, esse sujeito preferirá satisfazer suas necessidades de forma mais simples e infantil, ao invés dos modos mais adultos, que resultariam em desenvolvimento, obviamente, maduro. A gente tem também o complexo de inferioridade, muito comum na fase da puberdade. É uma expressão que tem origem na psicologia de Adler, designa um modo geral como conjunto das atitudes e representações dos comportamentos, que são expressões mais ou menos disfarçadas, elas são disfarçadas pelo sujeito, de um sentimento de inferior em relação ao mundo, em relação a ele mesmo. A gente tem também o conceito nessa fase de conflito psíquico, é quando o indivíduo se opõe a exigências internas contrárias. O conflito pode ser manifesto entre um desejo e uma exigência moral. Eu desejo isso, mas a sociedade me põe isso, eu preciso agir dessa forma, então isso é um conflito psíquico. Por exemplo, ou entre dois sentimentos contraditórios, entre o ódio e o amor, por exemplo, ou latente, podendo exprimir-se de forma deformada, no conflito manifesto, e traduzir-se designadamente pela formação de sintomas, desordem do comportamento, perturbação de caráter. O que é pior, né? Quando esse conflito psíquico ele se manifesta de forma, através de um conflito manifesto,
a gente tem aí, pode apresentar um adolescente com comportamento problema, perturbação de caráter. Isso aí é muito perigoso. Por isso, essa questão de conflito psíquico nessa fase de adolescência, ela precisa ser dada muita atenção. A psicanálise considera o conflito como um constitutivo do sujeito. Embora haja esse conflito, isso faz parte da constituição do sujeito. Ele precisa passar por esses processos conflituosos para se constituir enquanto ser humano. A gente também tem o conceito de elaboração psíquica. É uma expressão utilizada por Freud para designar em diversos contextos o trabalho realizado pelo aparelho psíquico como o fim de dominar as excitações que chegam até ele e cuja acumulação ameaça ser patogênica. Esse trabalho consiste em integrar as excitações no psiquismo e em estabelecer entre eles as conexões associativas. É importante lembrar, compreende-se que, de acordo com a teoria de Freud, que o comportar, aprender, sentir relacionado ao sujeito não ocorre por acaso, mas há sempre uma casa para cada pensamento, para cada memória vivida, sentimento e ação. Há sempre um espaço. Para tudo que o sujeito vive, há sempre um espaço no inconsciente para ser levado em consideração. A gente tem a teoria do trauma. O que traz a teoria do trauma? Enquanto persistir a teoria do trauma, a sexualidade infantil e o complexo de Édipo, eles não virão à tona. Se esse complexo de Édipo e essa sexualidade infantil ela não se desenvolver como deve ser desenvolvida, isso pode trazer um problema muito grande para a criança na fase adulta. Ou seja, não há abertura para as fantasias que deveriam ser dela. Então, isso abre espaço para sintomas que podem vir a prejudicar o desenvolvimento e o aprendizado desse sujeito. A fixação inconsciente a um trauma parece estar acima de tudo entre esses obstáculos à função de sonhar. Então, sonhar é algo saudável, eu preciso sonhar, é uma forma de satisfazer os meus desejos. Ou não podem, que não foram ou não podem ser realizados. Então, isso é saudável ao sujeito. Se eu sonho, eu amostro um comportamento satisfatório, eu demonstro um comportamento normal. E se é um trauma, eu não consigo, na verdade, sonhar. Eu não consigo trazer esse sonho, esses desejos à tona. Freud pode demonstrar que por detrás de todo sonho existem pensamentos e desejos inconscientes ativos, ou seja, se há um trauma atrapalhando esse sonho, esse sujeito ele não pode trazer à tona seus desejos, seus pensamentos inconscientes. É humanamente importante a gente lembrar que educadores, pedagogos, psicopedagogos, entre outros profissionais da área da educação e saúde, conheçam os estágios de desenvolvimento psicossexual de Freud e seus conceitos, porque práticas profissionais inadequadas podem prejudicar o desenvolvimento psíquico. Obrigada.